Vamos começar já mostrando o vídeo inteiro, então, que a gente mostrou uma parte na sua abertura, né, do Coronel General Heleno fazendo aquele comentário absurdo sobre o presidente eleito Lula. E pessoal, ó, domingo, General Heleno aqui, ó, saindo da residência do presidente. Bom dia, general. Tudo bem? Estamos, ó, vamos com vocês. Tá todo, ó, Bahia, ó, Bolsonaro. Barreiras Bahia aqui, ó, desde domingo. Acabei de receber um desmentido desse negócio de Lula. Tá doente. Não tá, né? Não tá, infelizmente. Ele tá lá no Nordeste. Eu disse que ele tá em Não, ele tá em São Paulo. Voltou pra São Tava Paulo. tranquilo. Posso tirar uma selfie com o Vai senhor? ao Egito. Posso tirar uma selfie com o senhor? Eu sou lá de Maceió. Cachaceiro. Isso mesmo. Você tirou uma? Infelizmente, mentira. Bora ela tirar aqui filmando. Fala pro presidente que o povo tá com ele. Nós estamos com o senhor, hein? Então, senhor. Ei, general, Só um pouquinho. qual é a nossa chance aí, perante tudo essa lambança aí que o STF fez? Qual é a nossa chance, porcentagem? Heleno, manda. Dá licença. Eu vou só passar as frases de novo aqui, né? A frase foi a seguinte: esse negócio do Lula estar doente não tá. Infelizmente é mentira. E a segunda frase: vamos torcer para que tenhamos um futuro melhor. Na mão do cachaceiro não vai dar certo. Coronel General Heleno. Marcelo, novamente, eu nascido e criado ali na Fortaleza de São João, na Urca, né? Convivi com militares a vida inteira e isso não me parece uma postura que os militares sérios gostem, né? Esse tipo de postura, apesar de que o general Heleno, ele antes de entrar para o governo, meus amigos todos diziam que ele era a pessoa mais respeitada no Exército Brasileiro, ou entre as 3 pessoas mais respeitadas no Exército Brasileiro. A pergunta como é que o Exército, como é que o generalato, vamos colocar assim, está vendo tudo isso que está acontecendo? Porque nem nas notícias eles estão saindo. Eu fico procurando, outro dia eu vi uma declaração do Santos Cruz ali, mas tá difícil ler para quem é de fora a visão do Exército de toda essa confusão que está acontecendo pós-eleição. O que você tem para nos dizer sobre isso? Inclusive sobre, enfim, isso que a gente acabou de ver aí do general Heleno. Olha, Eduardo, existe uma máxima nas Forças Armadas de qualquer país do mundo, né, que a palavra convence e o exemplo arrasta. Quando você vê um general que ocupou o alto comando do Exército durante 4 anos, que é primeiro colocado de turma de AMAN, de aperfeiçoamento, de altos estudos, se referir a um presidente eleito, que mesmo que seja de sua oposição política, ideológica, nesses termos, o que eu tenho que fazer é lamentar, pedir desculpa como militar, que a imagem do Exército brasileiro, já que ele é do Exército, possa ser tomada pela imagem, pela expressão de um general Heleno, como no caso que vocês mostram. Mas é preciso a gente destacar também, Eduardo, um momento que a gente está vivendo é um momento de alívio cívico. Alívio porque há uma semana nós fizemos uma opção entre 2 alternativas. Uma, a normalidade da luta política, que foi que venceu, né? Nós estamos agora iniciando a luta política. E a outra alternativa era uma marcha rumo a um precipício de um delírio autoritário e militarista, que está nas portas dos quartéis hoje, né? Há uma semana está na porta dos quartéis, mas infelizmente, por atitudes como a do general Heleno, também está da porta dos quartéis para dentro. Porque os militares brasileiros, rompendo uma tradição democrática dos últimos 30 anos, estão no centro de um processo de politização radical dos integrantes das Forças Armadas e a partir do núcleo militar, dos militares inativos, das suas famílias, dos seus entornos sociais aproximados e por intermédio do uso massivo das redes sociais, por exemplo, um vídeo desse do general Heleno viralizando nos grupos de zap militares da própria sociedade brasileira. Então, eu estou aliviado porque fizemos uma opção importante. Eu quero destacar aqui o papel do jornalismo na formação da opinião pública majoritária no dia 30, principalmente o jornalismo que procura aprofundar as análises,
e que tem compromisso com a democracia e compromisso social. E eu, particularmente, me sinto um pouco reconfortado que, apesar de 4 anos sendo chamado de comunista, de esquerdopata, de lamarca, de traidor por muitos colegas generais que estão hoje na ativa, muitos na reserva, eu ajudei um pouquinho a contribuir um pouco com este tipo de jornalismo aprofundado para tentar mostrar a essencialidade do fator militar na construção e viabilização eleitoral dessa chapa, General Mourão, Capitão Bolsonaro, na montagem do governo, na dinâmica do governo. O Jamil, antes de mim, demonstrou como está a imagem do Brasil no exterior, de uma forma muito clara, né? E nós estamos vendo hoje, como você perguntou, uma estratégia de tentar descolar a responsabilidade do alto comando do Exército, e aí eu estendo para a Marinha e para a Aeronáutica, neste governo, né? Porque partiu do alto comando do Exército o atual, o que estava nos últimos 4 ou 5 anos, as ações e omissões que fazem com que a população brasileira se divida entre aqueles que veem as Forças Armadas como uma força golpista, são os milhares que estão na porta dos quartéis, aqueles que ridicularizam o militar brasileiro com todo tipo de brincadeira jocosa, uma parcela considerável da população que, identificando o governo por intermédio de generais helenos como militar, transfere as legítimas oposições políticas da luta democrática para as próprias Forças Armadas. E é muito perigoso quando parcela da população demonstra oposição às suas Forças Armadas. E há até insensatos que desejam extinguir as Forças Armadas a partir disso tudo. Então é preciso iniciar, neste governo, um processo inverso ao que foi sendo executado pelos altos comandos das forças, né? Por exemplo, a próxima escolha do ministro da Defesa tem que fazer com que o Ministério da Defesa seja recivilizado, no sentido literal da expressão, e que os comandantes das forças sejam escolhidos dentre aqueles que tenham capacidade de liderar, de dar o exemplo e também de transmitir por palavras o seu pensamento, de liderar este processo de despolitização dos militares e, em consequência, desmilitarização da política, que é muito simples. Basta que todos os militares em cargos de confiança neste governo saiam desses cargos de confiança ou sejam substituídos não por outros militares, mas por civis. Porque se isso não for feito, de nada vai adiantar essa nossa escolha do último dia 30. Eduardo. Vamos lá. A gente tem aí alguns milhares de militares ocupando cargos nesse governo. E vamos seguir esse roteiro que você falou. A gente chega, escolhe um civil, né? Essa civilização que ele falou é a gente deixar que, desde o governo Temer, a gente passou a ter um militar ocupando ali o cargo de ministro da Defesa. E isso não era assim desde o Fernando Henrique Cardoso, e na maior parte do mundo, né, democrático, não é assim, né? Você tem como o ministro da Defesa um civil e embaixo dele os comandantes das forças, aí sim militares. Então o que o Marcelo está falando é que a gente deveria voltar a ter, e alguns nomes são cotados para isso, o Jacques Wagner, enfim, aí tem gente que fala do Aldo Rebelo. Essa é a hora também que o jornal fala um monte de besteira, viu, gente? Vocês têm que ficar atentos aí, que o jornal sabe que tem que falar algum nome, às vezes não tem nome nenhum, e fala um monte de besteira. Eu sei porque eu converso com muita gente que faz parte dessas escolhas, né? E não tem nada, né, por trás de muitas alegações e suposições que as pessoas fazem. Mas vamos lá, bota um civil, aí você tem que escolher os comandantes das forças, você normalmente escolhe ali por antiguidade dentro de uma lista, né? Então não é que você só tem um para escolher, mas você tem pelo menos uns 3 ali que você escolhe um de cada um, tira essa turma do governo, substitui por civis. Como é que você acha que, se a gente seguir esse roteiro, vai ser a reação dos militares, ou seja, e que eu estou chamando aqui o tempo inteiro de generalato, que na verdade eu quero dizer dos militares que importam, que são os formadores de opinião? Você acha que, se seguir esse roteiro,
para eles está tudo bem, é isso que a gente quer, vamos embora, página virada, vamos fazer esse país andar para frente, ou não? Eles gostaram desse poder, eles foram mordidos por essa mosquinha e não querem perder, né, esse poder mesmo, esse status que eles passaram a ter nesse governo Bolsonaro. Eduardo, primeiro é preciso entender, eu sei que não há tempo aqui para a gente aprofundar as análises, mas é preciso entender quem são os militares que estão no governo e quem os liderou. Quem liderou esse processo de militarização da política por intermédio da ocupação de cargos em toda a máquina governamental do Estado foi a geração de oficiais formados na AMAN nos anos 70, durante o AI-5. Então, esses que estão na foto aí, o general Ramos, o general Braga Neto, e o capitão Bolsonaro, quem são? Um aspirante à AMAN 77, o do meio, um aspirante à AMAN 78, a direita, o Braga Neto, e um aspirante à AMAN 79, o general Ramos. Então, essa geração construiu a candidatura deste mal militar. O Exército dos anos 80, dos anos 90, ou seja, as suas lideranças, que são as que conduzem a instituição, consideravam este elemento aí do meio um mal militar. Então, foi a ação desses generais, quando chegaram ao alto comando do Exército, ou seja, a geração Bolsonaro, que empreendeu, pelo efeito do arrasto do exemplo, isto tudo que nós estamos vendo. O que nós estamos assistindo há 4 anos é consequência, claro, de vários outros fatores, não estou menosprezando. Mas a ação principal deste ataque, né, considerando termos militares, foi levar este mau elemento, este mal militar, para dentro da AMAN, em 2014, para ele lançar a sua candidatura e ser aplaudido por cadetes. Então, de 14 a 18 foi construído isto. Então é importante entender isto. Agora, escolher ministro da Defesa. É evidente, não se vai citar nomes aqui. Mas tem que ser escolhido alguém que tenha capacidade, por exemplo, de escolher o próprio auxiliar imediato, que é o secretário executivo do Ministério da Defesa. Porque quando o presidente Temer assumiu depois do golpe parla-militar, eu chamo o golpe parla-militar, porque, eu vou citar nomes, General Vilas Boas, General Etchegóin, o número 1 e o número 2 do Exército, em 2015, conversaram com o vice-presidente Temer a revelia da presidente Dilma para viabilizar o processo político que aconteceu a partir daí. Então, o ministro da Defesa, que o presidente Temer escolheu, Raul Jungmann, não teve autonomia para escolher sequer o seu auxiliar imediato. Lhe foi imposto o general Silvio Luna, de notória passagem pela Petrobras, antes Itaipu, neste governo. Então tem que ser um ministro que tenha a capacidade de escolher o seu secretário executivo, que é quem vai tocar esse processo de recivilização do Ministério da Defesa e que vai assessorar o presidente na escolha dos comandantes das forças. Não se mexe na estrutura militarizada de qualquer país, respeitando a hierarquia e a disciplina. Tem que ser por cima. Então, essas lideranças das forças têm que ser conscientizadas de que tem que empreender o processo inverso. Por isso que eu digo, eu não posso escolher, por exemplo, seria insensato se eu fosse escolher o comandante do Exército, alguém que, neste processo de politização dos militares, tivesse tido um papel importante, por ação ou por omissão. Por exemplo, o comandante da AMAN em 2014, que franqueou a entrada do deputado Bolsonaro. Um vídeo famoso, está aí no YouTube, para ele lançar a candidatura, dizer que ia levar o país para a direita, que ia morrer gente pelo caminho, que em Brasília só apanhava de bandidos, Brasil acima de tudo, Deus acima de todo, em 2014. Será que vale a pena levar esse comandante da AMAN, que hoje está no alto comando, para ser o próximo comandante do Exército? Apesar de ser um militar exemplar, ocupou os cargos militares de forma um desempenho muito bom, é líder. Mas eu tenho que ver este histórico, porque eu posso estar, ao nomear o comandante que tenha participado de alguma forma desse processo, posso estar comprometendo a reversão desse processo, apesar das qualidades profissionais desse general. Então, sugestão, se é que eu posso dar, escolha dentro da antiguidade, dentro da turma que vai assumir
o comando é a turma de 1981. Dentre esses, há 3 generais. Pode-se escolher um deles, né? Se começar a escolher generais mais modernos, os outros vão ser obrigados a ir para a reserva, pode gerar algum problema desde o início, na largada. Então é bom começar, dentro do possível, respeitando a antiguidade. E depois, com os compromissos desses comandantes de reverter esse processo, aí mexer sempre com muita cautela, conversando, sem imposições, a revelia de consultas, né? Porque Forças Armadas são tão importantes, Eduardo, mas tão importantes, que não podem virar um polo político, uma ala política, certo? Perfeito. Marcelo, você vinha falando desses generais que compõem aí o núcleo duro do governo Bolsonaro. Eu queria te perguntar o que acontece com eles, qual papel vai sobrar para esses generais a partir de 1º de janeiro? Estou falando de Braga Neto, Vilas Boas, Heleno, por exemplo. Veja, nessa estratégia de reconquista do poder, porque esta operação ela tem uma finalidade e vários objetivos. Os objetivos a gente consegue ver, né? Ocupar cargos, implementar pautas de interesse, concorrer a novas candidaturas, vencer eleições. Nós vimos em 2 de outubro o aumento das bancadas de militares. General Mourão foi eleito, General Pazuello foi eleito. Aliás, usando ilegalmente a sua designação hierárquica sob o silêncio do alto comando. 6.500 militares participaram das eleições, né? No primeiro turno. Isso. Então, veja, de que forma nós temos que reverter isso e entender, né? O general Heleno, o general Ramos, eles exercem um papel dentro dessa estratégia que tem uma finalidade, que eu vou dizer ao final da resposta, para fazer com que apareçam ou pareçam haver outras alas dentro do Exército que seriam legalistas e moderadas e que não seriam bolsonaristas. Isto é uma narrativa. Não existe não bolsonarista no alto comando, né? Não existe. Quando o alto comando se reúne e avaliza que um general na ativa, Pazuello, exerce um cargo de ministro da Saúde, todos estão coniventes com a participação política no governo Mourão-Bolsonaro, certo? Então, é preciso entender que esses generais fazem o papel do policial mau, para usar uma expressão muito clara, né, do jogo da guerra, para que surjam outros policiais bons, que, por exemplo, vão evitar o golpe, que sempre foi narrativo. Não existe a mínima condição de um artigo 142, golpe. Isso é uma balela, todo mundo sabe disso. Já aproveitar, no meio da sua pergunta, eu já vou encaixar que eu ia fazer, que você encaixa nessa conclusão final, que é exatamente sobre o que você está falando. Essa pressão que os apoiadores mais extremados de Bolsonaro estão fazendo na frente dos quartéis, isso tem como surtir efeito e levar os militares a dar esse golpe ou fazer a intervenção militar, que é o que eles estão pedindo? Existe uma quantidade de pressão que, se eles fizerem, vai conseguir trazer os militares para cumprir as demandas deles? Que é exatamente isso que você está falando. Veja, é parecido. Vamos ver o governo do presidente Lula. O presidente Lula é do PT. Mas a frente que ele formou para vencer as eleições é tão ampla que hoje nós vemos na equipe de transição um protagonismo da direita. Por exemplo, na essência do governo, que é a economia. Nós não vemos ali a tradição da esquerda, do PT, sendo protagonista. O que está acontecendo nos quartéis é parecido. Então, quem está da porta do quartel para dentro é eleitor de militar. Então, hoje, o Partido Militar, que é como eu apresento esse fenômeno, ele tem os eleitores dele dentro dos quartéis e aí nas portas dos quartéis. Mas eu preciso realçar o extremado, esse extremado aí que está na porta do quartel, esse delirante pelo artigo 142, para que os de dentro do quartel, da porta para dentro, possam parecer aqueles que vão evitar este golpe, que, como eu insisto em dizer, Eduardo, é um golpe de história, foi criado. Como, por exemplo, essa extrema-direita serve para fazer com que a esquerda vá para a direita, ou vá para o centro, na montagem eu abri o programa hoje falando isso, concordo 100% com você. Então, é um paralelismo que eu estou aqui arriscando a fazer de forma muito simplória, mas é por isso que o alto comando está calado agora. Tem um relatório de urna para sair, o que já é uma aberração, né? Em nenhuma democracia liberal, Forças Armadas auditam urnas, ou o país fica pedindo relatório das Forças Armadas
Eu estou com um livro aqui atrás, que é O Soldado Absoluto, que é uma biografia do General Lott, né? No dia 11 de novembro de 55, o General Lott empreendeu, o ministro da Guerra, um golpe preventivo para garantir a posse do presidente JK e João Goulart de vice-presidente, que tinham vencido as eleições de outubro, mas que a UDN e uma ala militar golpista, os coronéis e generais da Sorbonne, como se dizia na época, inclusive o general Etchegoyen, né, avô desse atual Etchegoyen, não queriam deixar o JK assumir. Então o general Lott apareceu como saiu da lei para poder garantir a posse do próximo presidente. É esta narrativa, de forma muito simplória, evidentemente, que se está querendo construir agora. Vai sair um relatório das Forças Armadas dando ok para as eleições, e aí vai todo mundo aplaudir, porque o Exército evitou o golpe desses delirantes que estão na porta dos quartéis. E aí eu vou terminar com a finalidade de todo esse processo. É readquirir o protagonismo político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, que vem desde o Segundo Império e que foi interrompida por períodos muito curtos durante a história republicana brasileira e do próprio Segundo Império depois da Guerra do Paraguai. Então é isto que está acontecendo. A finalidade de tudo isso é manter os militares, ou seja, as cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, como protagonistas políticos. Não no sentido do poder moderador, que se fala de forma bastante superficial, mas daqueles que têm que ser consultados em todas as decisões políticas. Basta ver aquele tal de projeto de nação do Instituto do General Vilas Boas e outras programações desse tipo. Mas o que eu procuro fazer aqui, Eduardo, primeiro, a minha ação é para valorizar e defender esse exército lá do Forte São João, que você conviveu, um exército que ajudou a construir a democracia do Brasil depois de 85. Então, para encerrar mesmo, a primeira turma formada na AMAN, eu sou de 87, ingressei em 81, na minha carreira lá em Campinas, na Escola Preparatória de Cadetes, saí da AMAN em 87. A primeira turma formada na AMAN, na democracia, em 1985, dezembro de 85, acabou de ingressar no alto comando do Exército, é a turma de 85. Tem um general lá, dos 17. No final deste governo, após esses 4 anos, esta turma de 85 estará no topo do alto comando. Hoje é a turma de 81. Então, é da turma de 81 que vai sair o comandante, ou de 82, provavelmente é de 81. O próximo governo terá o primeiro general formado na democracia. E isso é muito importante, porque as mudanças nas Forças Armadas não acontecem assim. Elas acontecem geracionalmente. Então, é preciso ter paciência. É um grande transatlântico que, para mudar de rumo, tem que ter um capitão que comande a sua tripulação. E tem que ter a confiança do dono do estaleiro, do armador e da seguradora. Marcelo, a gente quer agradecer a sua participação, sempre tão bom tê-lo conosco, né, com uma análise clara, né, e que faz a gente entender melhor o cenário que nós estamos vivendo. Muito obrigada, uma boa semana. Audiência enorme, viu? Quase 30 mil pessoas quase lhe assistindo aqui e muito importante esse lugar de fala mesmo, né? Às vezes até uma expressão que cai assim no lugar comum, mas de entender o que existe por trás. Se a gente está falando, gente, de militares, não dá para não pensar em estratégia. Tem até aquele filme, Tropa de Elite, que o cara brinca estratégia. Você tem que ter uma visão mais sofisticada mesmo. E por isso que eu te agradeço muito, Marcelo, porque existe estratégia, não é aquela história do oba-oba, entendeu? Não é o impulsivo. Vamos para a porta dos quartéis, agora eu vou fazer um negócio para ficar bem na foto. Não, tudo tem ali, entendeu? Tem começo, meio, fim, tem tudo... Tem tudo uma historinha, tem um roteiro, que foi uma palavra que foi utilizada aqui algumas vezes. Então é muito bom lhe ouvir, que você traz muita luz para esse debate aqui e coloca as coisas no devido lugar aqui na discussão. Muito obrigado, viu, cara? Muito obrigada. Obrigado, o pior já passou, vamos em frente.